A revista Veja, tamo no ar, Adrilis. Tamo no ar, hein, Adrilis? A gente tá com altos papos aqui, Edgar, desculpa. É bom, vaza, né? Essa conversa de bastidor aqui, que não nos ouçam. Vaza, Adrilis. Que não nos ouçam muitas vezes. Não tem isso não, Adrilis. A revista Veja teve acesso a conversas que constam do inquérito sobre a Lava Jato. Do material emerge a informação de que o objetivo dos hackers que roubaram informações de autoridades era libertar o ex-presidente Lula e anular os processos de operação que trouxe notoriedade a Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, entre outros procuradores da Força Tarefa. Vai lá, Vini. O Adriles está dando risada, será que ele já sabia dessa informação dos hackers, essa motivação dos hackers? Bom, as investigações estão sendo feitas já há 5 meses pela Polícia Federal, né, Edgar, a fim aí de descobrir quais eram as reais motivações aí desses hackers, e eles têm essas conversas aí com a Manuela Dávila, que foi a intermediária, né, entre o hacker e o Glenn Greenwald, o jornalista, né, ela passou o contato do Glenn para o Walter Delgatti Neto, que é o vermelho, que está preso justamente em torno desta investigação, e aí algumas conversas vão sendo reveladas, né? A Veja traz agora a primeira abordagem do Walter Delgatti Neto à Manuela Dávila, né? Quando ele se apresenta pelo número celular do Cid Gomes, senador Cid Gomes, irmão de Ciro Gomes, perguntando para a Manuela Dávila: consegue confiar em mim? Antes dela saber, obviamente, que era o hacker que estava falando com ela, achava que era o Cid, ela fala sim, 100%. E aí o hacker se apresenta e fala para a Manuela: olha, eu não sou o Cid, eu entrei no Telegram dele e no seu, mas eu tenho uma coisa que muda o Brasil hoje e preciso contar com você. Eu entrei no Telegram de todos os membros da Força Tarefa da Lava Jato, peguei todos os arquivos e sou uma pessoa qualquer. Dá para soltar o Lula hoje e derrubar o Ministério Público Federal. Então, nesta abordagem aqui, ele já deixa claro quais eram as intenções dele com aqueles arquivos que ele obteve. E em uma outra conversa também, Edgar, quando ele já conversa com a Manuela Dávila pelo perfil Brasil Baronil, ele fala que tem uma conversa da Carmen. Quem seria a Carmen? Carmen Lúcia. A ministra. Né? Ministra do STF. E aí ele coloca assim, até entre parênteses, né? Que era para ser imparcial, segundo o princípio do juiz natural. E aí ele fala que nessa conversa que ele tem da Carmen Lúcia, ela falava algo sobre a morte do sobrinho do ex-presidente Lula, fazendo até piada. E ainda ela disse exatamente assim: quem faz mal para o trem, um dia o mal retorna, e pode ser até no sobrinho. E neste momento, neste grupo aí dos ministros do STF, a Rosa Weber, outra ministra acabou saindo do grupo na hora. Quebra a imparcialidade total. Por isso, quando falei com você ontem, eu te garanti que conseguiria invalidar todo o processo do Lula. Inclusive, consigo invalidar todos os atos de operação da Lava Jato. Aí ele pergunta para a Manuela se ela é formada em Direito. Ela fala que não, mas foi por 14 anos aí parlamentar. Então ele responde para ela que tem notório saber jurídico. Então essas foram as novas conversas reveladas aí entre o hacker e a Manuela Dávila, deixando claro quais eram as suas reais intenções, Edgar. Sim, segundo a matéria ainda, os investigadores não detectam essa conversa, né? Que seria uma fala do criminoso, no caso, isso, né? Esses caras já eram condenados, já tinham sido condenados por estelionato, enfim, invasão com crimes de cartão de crédito, tudo. Adrilis, como é que você... O cara fala até, Edgar, perdão, Adrilis, que ele sabia até que o Neymar já era inocente na história da Nájila. É médium. Isso. Porque você vê o poder que ele tinha de fazer isso. Médium. E a matéria traz uma foto dele ostentando uma metralhadora, enfim, provavelmente num clube de tiro aí, né? E aí, Adrilis? Essa é mais uma matéria endossando o que a gente discutiu aqui com sujeito oculto. E, infelizmente, mais uma vez eu tenho que reiterar, o sujeito oculto é a imprensa brasileira, que caiu num conto do vigário, um dos maiores engodos da história da mídia nacional,
que é uma tentativa intencional, absoluta e total e restrita de melar a Lava Jato, que foi o movimento de combate à corrupção mais importante da história da República, que envolve políticos, estelionatários, como você bem disse, tentando estabelecer um tipo de narrativa que foi endossada e propalada pela imprensa, uma espécie de dramaturgia pobre, sem lead, sem nenhum fato retumbante, sem nenhuma acusação cabal, sem nenhum fato incisivo que corroborasse algum tipo de suspeita concreta em relação a Sérgio Moro ou a Lava Jato. Infelizmente, essa é uma nódoa, é uma mancha na história da imprensa nacional e é uma mancha que pode ter corroboração agora do Judiciário com o senhor Gilmar Mendes, que quer fazer a suspeita do Sérgio Moro, quer melar a Lava Jato, como o STF está fazendo. A gente está vivendo um período muito crítico da história da nação com a ajuda de uma imprensa sectária. Eu estou falando especificamente da revista Veja e da Folha de São Paulo, e de alguma forma a Globo, que também noticiou esse tipo de coisa, com menos destaque, claro. Mas, assim, a Folha e a Veja fizeram um desserviço à história da imprensa, corroborando a história de criminosos, estelionatários e políticos com subintenções. E aí, alguém quer falar? Eu Fala, acho, Vini. Claro. Não, eu acho o seguinte, a motivação, a intenção do hacker é uma coisa, o conteúdo que ele apresenta é outra. E esse conteúdo ele é importante. Ele tem alguns excessos ali cometidos pela Lava Jato, que concordo com você, Adriles. Durante meses, você colocar... A Lava Jato foi um marco no combate à corrupção do país, o que não os isenta de terem cometido alguns excessos. E esses excessos foram colocados. Agora, que se investigue. Esses excessos fizeram com que o Lula fosse solto no dia seguinte, como o estelionatário falou. Não houve nenhum fato cabal ali. Por isso que eu tô falando, a intenção Nada. dele é uma, o que uma vai acontecer depois subjetiva. é outra. Nada subjetiva, de acordo com vários juristas. Segundo Gilmar Mendes, nada subjetivo. Segundo Satanás, também não. Não, mas o Código de Ética da Magistratura já foi debatido aqui, né? Que cobra, que exige que o juiz mantenha uma equidistância entre a acusação Ele pode e conversar com as acusado. partes. Essa é uma longa discussão que a Então, gente já... pois é, mas eu acho que isso não pode ser jogado para baixo do tapete. Claro que a Operação Lava Jato é inédita no combate à corrupção no Brasil. Mas, meu querido, a atuação da imprensa... Eu acho que assim, sabe uma coisa que você que é um pensador, Adriles, um filósofo, eu acho que o ser humano ele acaba sempre dando aquela escorregada na vaidade. Você sabe o protagonismo? Até Jesus Cristo era vaidoso. Você acha que quando ele foi crucificado, ele não tinha... Eu estou salvando a nação. É igual o Sérgio Moro, Aperta o pé. Então, tá vendo? Então você tá confirmando que a minha tese aqui, quer dizer... Mas a vaidade em nome de um bem. Não é por uma coisa... Não é a vaidade em nome de um mal. Não é para um fim... Você pode usar um vício, já que você tá falando que eu sou um pensador, você Não. pode usar um vício para garantir uma virtude, que é a justiça do país. Então você tá dizendo que os fins justificam os Não. meios. Tá lá que tá. Não Em nome qualquer de um- fim. Claro. Não qualquer fim. Ué, Não claro que qualquer tá, fim. mas Não é- houve de um bem ilícito você ou comete ilegalidade na Lava ilícitos, Jato. Não houve nenhuma ilegalidades. ilegalidade comprovada. Existe uma discussão jurídica subjetiva que é partilhada por alguns juristas bons e outros nem tanto, como Gilmar Mendes, vulgo Satanás, que acha que foi um absurdo. Adriles, direcionamento, conversas com pessoas da Receita Federal para investigar pessoas que nem sequer faziam parte dos inquéritos. Quer dizer, tem todas as questões envolvendo a própria relação do Dallagnol com o juiz, porque o celular que foi hackeado foi o do procurador Deltan Dallagnol, nas conversas com o Moro. Testemunha, ele corrigindo as coisas, encaminhando... Orientações, quer dizer... A gente já teve essa discussão. Pois é, a gente já teve essa discussão. Não, eu tô falando assim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte... Mas uma coisa boa, que era o fim, né, bom de se combater a corrupção, não poderia ser manchado com esses atos que, Mas não foi, bem ou cara. mal, criminosamente ou não, ficaram revelados nos Edgar áudios. Piccoli, deixa eu te falar uma coisa. A Lava Jato começou em 2016. A justiça é a justiça. Não Eu tem, sei, não tem, querido, não mas tem é curva. evidente que quando um juiz, ou Não tem seja, o Moro, curva. ou Dallagnol, já tinha uma convicção formada pelos fatos apresentados. Isso pode parecer, na ação que eles tiveram na Lava Jato, que pode ser chamado de algum tipo de exagero, de abuso por uns e outro de uma consciência do convicção não estado basta, de né? coisas. Não, você tem que comprovar. Tanto é que foi comprovado depois, praticamente. Tem uma questão Tanto é que aqui o Lula foi preso. Tem uma questão que eu tanto queria que o colocar PT que é anterior a essa discussão de vocês. Na verdade, é uma discussão que chama para reflexão os nossos ouvintes, mais do que tudo. Tem sido muito comum a gente parar, não a gente no Morning Show, digo a gente país, parar de analisar os fatos em si para analisar o comportamento da imprensa. Por que a manchete deveria ser assim? Por que a manchete deveria ser assado? Isso me parece mais um desvio
de um desvio do assunto. Não. Parece que a gente não tá querendo A imprensa é um tratar de ator, fato do que tá cara. É um acontecendo. ator social e político. Ela deve ser Também analisada é a como direita, tal. O também é a emissor, direita. a esquerda, a direita, o centro, a imprensa, todo mundo deve ser Adriles julgado também é a direita. de maneira E é muito equânime. curioso, e é muito curioso que isso é colocado Eu, na conta... você, todo mundo. Tá ótimo. E isso é muito curioso, que é muito colocado tudo na conta da Veja, da Folha, da Globo, e não tô defendendo nenhum veículo aqui, mas a gente não vê os tais veículos alternativos, que, aliás, são muito grandes produtores de Levam de fake news. cacetada pra burro. Não, sendo analisados aqui, por exemplo, não. Sendo analisados na grandes mídias por grandes comentaristas, não. O que eu tô querendo dizer é que muitas vezes a gente pra não analisar os fatos, pra analisar apenas o comportamento da imprensa. E não é corporativismo, A gente tá não é analisando as nada. duas O que eu coisas, acho é Fefito. que as coisas podem estar intrinsecamente ligadas, mas o fato vai ser sempre o fato. Não. Antes de qualquer O outra fato coisa. tem interpretações subjetivas sobre o que ele denota, o que ele expressa, o que ele exprime. Às vezes um não fato vira um fato, como no caso da matéria da Globo. Então as coisas não são tão simples assim. E tem leituras subliminares do que os fatos significam, Fefito.